Salve Maria, Santíssima e Puríssima, paz. Vamos começar mais uma live oracional, né? E nesse mês de junho é muito especial, né? Tudo isso que a gente vai viver aqui, porque a gente vai estar falando sobre a vida dos santos, né? Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volver. Depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes ciladas do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca aconselha coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creio, não adoro, não espero e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creio, não adoro e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creio, não adoro, não espero e não vos amam. Amém. Esse tema é muito forte. Essa imagem de Maria que vocês viram, estão vendo que ela agora acabou de tomar um tombo aqui, não quebrou. Engraçado que tinha um monte de flor perto dela, as flores tudo cantando no chão, o vaso também não quebrou. Mas enfim, né? A gente está falando de um cara muito odiado no inferno, né? Que chama Padre Pio, né? Falando isso, só um minutinho que eu vou trazer a imagem dele, né? Deve estar pensando, esse rapaz é doido, né? Mas é o DDD, doido de Deus. Nós não podemos falar de Padre Pio sem ele estar aqui, ó. Padre Pio chegou. Como a gente sempre começa com um terço, né? Daqui a pouco vai estar o Fabrício, da Comunidade Sacramento de Amor lá de Divinópolis. A gente vai rezar. A gente começa sempre fazendo a reflexão do Diário Santo Faustino, a gente reza o terço da misericórdia e já vai para o momento de partilha, de pregação, de tudo aquilo que Deus tem para nós. E a palavra que Ele nos dava hoje está no número 190. Vamos lá. Durante uma adoração, Jesus exigiu de mim que me oferecesse a ele em oblação para um certo sofrimento, que devia servir de reparação na causa de Deus, não somente dos pecados do mundo em geral, mas em particular pelas faltas cometidas nessa casa. Imediatamente disse que sim, que estava pronta. Jesus fez-me então conhecer o que eu teria de sofrer, passando diante dos olhos da minha alma, por todos esses padecimentos. Primeiro, eram as minhas intenções, que não seriam reconhecidas depois de diversas suspeitas e desconfiança, todo tipo de humilhações e contrariedades. Não estou mencionando tudo aqui. Tudo apresentou aos olhos da minha alma, como uma tempestade escura da qual logo deviam cair raios, esperando
apenas o meu consentimento. Por um momento apavorou-se a minha natureza, mas logo tocou a sineta para o almoço. Saí da capela tremendo e indecisa, mas esse sacrifício permanecia continuamente diante de mim, já que tinha decidido aceitá-la nem negar ao Senhor. Quem queria se sujeitar à sua vontade, Jesus, o próprio Jesus, me impusesse esse sacrifício. Estaria de imediato pronta, mas Jesus fez-me conhecer que eu mesmo deveria dar o meu consentimento voluntário e aceitá-la com plena consciência, pois outra forma não teria. Dele, ao mesmo tempo, o Senhor deu-me outra forma não teria nenhum valor, todo o seu poder consistia no meu ato espontâneo diante dele, ao mesmo tempo o Senhor deu-me a conhecer que isso estava ao meu alcance, podia fazê-lo, mas também podia não fazer. Imediatamente respondi: Jesus, aceito tudo o que quiserdes me enviar, confio na vossa bondade. Imediatamente percebi que esse ato tinha prestado grande glória a Deus. Contudo, armei-me de paciência quando saí da capela, logo enfrentei a realidade. Não quero descrever o sofrimento em detalhes, mas não havia tanto quanto o que eu podia carregar. Não suportaria nenhuma gota a mais. É bem forte, né, essa passagem, né, foi uma coisa que nem foi pensando, porque a gente vai falar de Padre Pio, mas e foi exatamente o que esse homem sofreu, né? Todo mundo acha muito bonitinho, né? Deixa eu, cadê o Padre Pio aqui? Tá aqui, ó. Ele tinha os estigmas, né, que ele até colocava nas mãos dele, né, para disfarçar. E imagina o tanto que isso doía, gente. Isso doía demais, né? E quando fala-se de sofrimento, né, Padre Pio sofreu todo tipo de rejeição. Ele foi proibido até de celebrar a missa. Você vê o tanto quanto era perseguição. Esse homem aqui, o demônio chegou a botar fogo na cama dele, né? Você vê tem uma noção de quanto perigo esse homem oferecia para o inferno, né? E ele era, assim, particularmente, assim, eu acho que vai ser o santo, assim, ele para mim é o santo dessa. Também tem São João Paulo II, que também é muito forte, mas o que esse homem fez, assim, foi algo extraordinário, não só no sentido de oração, né, de obra de caridade. E ele, de fato, ele viveu esse sofrimento que Faustina vai nos dizer ali, né, que é esse se entregar, né, se oferecer, né. Não tem aquela, hoje eu até escutava na missa, né, aquela música, como vela que queima no altar. E será que a gente quer ser, porque cantar é bacana, aquela música é linda, né, por sinal, mas será que a gente quer ser como vela que queima no altar, né? A gente quer de fato pagar o preço da unção, né? Eu até falava isso na pregação minha aqui na quinta-feira, que a gente falava da vida do José do Egito, né? José do Egito, ele viveu a glória, né? Ele foi como eu posso te dizer, ele foi governador do Egito, né? Teve uma família, mas vai ver o que José do Egito passou. E olha para você ver, né? O corpo desse homem aqui está incorruptível, né? Se você for lá, ele está do mesmo jeito. De tão grande a santidade, mas a vida dele só foi tremenda, completamente santa, devido à intercessão da Virgem Maria, né? Ele sabia quem confiar suas causas, ele sabia que não era fácil, ele sabia que não era contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso. Você não vê, mas no mundo espiritual aqui está tendo uma batalha, anjos, né? Por isso que Padre Pio ele também tinha devoção especial, né? A São Miguel, né? A São Gabriel, São Rafael, né? Até trouxe os santinhos aqui, né? Tem uma desproporcional do tamanho, mas não dá para ter só. Você imagina se eu tivesse um monte de santo do tamanho de São Miguel aqui, eu não ia caber nem na casa, né? Mas enfim, ele tinha uma devoção especial pelos anjos, né? Porque ele sabe quem que é a rainha dos anjos, né? Ele até nasceu no dia da rainha dos anjos. E Padre Pio, ele sabia o recurso que
a quem recorrer, né? Por isso ele foi um grande santo, né? Ele foi um exemplo de santidade, né? E esse exemplo que a gente vai hoje rezar, né? Vai entender qual que foi a relação dele com Maria, vai entender também os momentos dele de sofrimento, né? Que ele padeceu e foi através de uma intercessão de Nossa Senhora de Fátima que ele foi curado de uma enfermidade. E quanto esse homem, que era homem, porém, né, devido à sua luta, ele se tornou um santo, e quanto esse homem se abandonou, né, nas mãos de Nossa Senhora, né, quanto esse homem era um homem de Deus, né, que a sua santidade exala até os dias atuais, porque ele soube a quem recorrer, ele soube a quem confiar, e uma vez que você sabe a quem recorrer e a quem confiar, a vitória é certa, né? Mas se você utiliza as armas erradas nesse mundo que a gente está, o sofrimento tende a ser pior. Não dá para correr do sofrimento. Não adianta. Aceita seu sofrimento. Se São José Maria Escrivá vai nos dizer, se Deus te deu a carga, ele vai te ajudar a carregar. Igual Santa Faustina falava ali, eu não aguentava mais nenhum minuto daquele sofrimento, mais nenhuma gota a mais, né? Então, ou seja, aquilo ali era o limite, né? Então aceite o seu sofrimento, saiba conviver com ele, saiba glorificar a Deus, né? Nosso paradeiro, ele não termina aqui, ele termina no céu. E falando em céu, acabou de entrar o nosso irmão aqui, o Fabrício, eu já vou convidar ele para entrar aqui comigo, para a gente rezar o texto, e a gente já vai entrar no momento, né, de pregação, de oração, tudo isso que Deus reservou para essa noite. Vou adicionar ele. Salve Maria Santíssima. Como é que você está, meu irmão? Eu tô aqui com frio, mas com o coração quente. Amém. Então você está bem, você já está com remédio. É, eu estava fazendo uma pequena reflexão aqui, né? A palavra que Deus dava, ele falava do sofrimento, né? E não tem como falar de sofrimento também não passar pela história de Padre Pio, né? Quanto ele sofreu e quanto Deus glorificou a ele, né? Pela obediência, por tudo aquilo que ele soube atravessar, né? E ele não era um homem tão fácil assim, né? Ele era um homem bravo, né? Imagina um homem bravo sofrendo e confiando em Deus, né? E é um grande exemplo para nós. Italiano, né? É, sangue Sangue quente, né? quente. Mas assim, Vamos para ver. mim é uma honra estar aqui de novo com você. Eu não vou dizer Amém. que é mais uma live, porque a palavra nos fala em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 5, que Deus faz nova todas as coisas. Então, é a live que nós vamos iniciar hoje, falando desse grande santo, é uma responsabilidade, um santo dos nossos tempos, mas é esse santo que vai nos dar uma direção para essa noite de hoje. Amém. Vamos rezar o texto, que aí a gente já, né, já parte para o momento da oração, da pregação, tudo que Deus, Amém. né, porque a palavra vai nos dizer lá em Efésios, né, antes que a palavra chegue em nossa boca, ele já ouviu. Então ele já sabe tudo que a gente vai falar essa noite, né? A gente só vai comunicar, a gente não sabe ainda, mas ele já tem tudo, ele já escutou e vai ser através da sua boca, e boca de profeta, Deus vai anunciar a vontade dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. ó sangue e água, Que jorrastes do coração de Jesus, como fonte inesgotável de misericórdia para nós. Jesus, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Deus forte, forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de aproveitar esse momento que a gente se vê submerso à misericórdia de Deus, essa misericórdia de Deus que jorra o sangue e a água do coração de Jesus. Eu ouso dizer, meus irmãos, no Diário de Santa Faustina nos fala que o sangue de Jesus corre em nossas veias. E a gente hoje vai falar do Santo Padre Pio, São Padre Pio de Pietrelcina. A gente não consegue falar santo sem falar padre. Ele foi um padre, um santo, foi tudo ao mesmo tempo. Eu ouso dizer que o mesmo sangue e a mesma água que jorrou do coração de Jesus também é o mesmo que saiu dos estigmas de Padre Pio. Amém. E hoje, a experiência desse santo, esse santo de Deus, que aqui você pode ver uma miniatura na minha mão, ele vai fazer a gente ter a experiência do mistério, como Amém. essa vida desse homem circundou o mistério. Amém. Mês passado, uma pregação aqui com Jonas, da comunidade Marco, me veio uma profecia que nesse mês ia acontecer algumas coisas que até então não estava fora do normal no mês de maio, e vindo muito forte no meu coração, que eram as noites escuras que o Padre Pio tinha prometido. E no final do mês, nada daquilo acontecia. Um dia, eu abri uma notícia e estava lá que na China estava tendo noite escura. E a gente teve notícias em um monte de lugar do mundo que teve essas noites escuras, a noite que prolongou durante o dia. E como Deus utilizou desse homem.
e hoje Ele vai utilizar da nossa pequenez, da nossa miséria, do nosso pouco, que para Deus é muito. E Amém. hoje eu gostaria de entregar não só a vida do Fabrício, mas a vida da família dele, amém, da minha família, de todos que estão acompanhando. Quando a gente fala de Padre Pio, o combate é diferenciado. Esse é um santo, com toda certeza, o inferno, ele odeia com todo ódio, porque muitas almas se voltaram para Deus. Eu ouso dizer também que esse homem foi completo, né? Dentro da miséria da humanidade dele. Como ele foi completo. Que hoje ele possa te inspirar, Fabrício. Que ele possa fazer um portador. Quem sabe um novo Padre Pio. Amém. Que ele te usa de forma sem limites hoje. Amém. Que muitos que não conheçam esse santo hoje. Hoje você vai entender o quanto esse santo vai fazer a diferença na sua vida. Amém. Por isso vem Espírito Santo nesta hora sobre cada um que está nessa live. O Rafael, a Helena, aqueles que estão entrando agora. Espírito Santo de Deus, vá agora por intercessão de São Padre Pio, dos anjos, serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos, os nossos anjos da guarda e toda a milícia celeste, abrindo as vias, abrindo os caminhos. Nossa Senhora de Pentecostes, Nossa Senhora Rainha dos Anjos, faça agora acontecer todo o ato de repreensão ao inimigo do teu Filho Jesus, contra aqueles que estão online agora, aqueles que estão com os ouvidos aguçados, com os olhos altivos, com o coração desejoso. Que todo espírito de perturbação, todo espírito de inquietação, todo espírito de situações mais minuciosas possa agora ir aos teus pés, demônios de agitação da alma, por intercessão de Padre Pio, cai agora por terra, para que essa live tenha os frutos na minha e na vida desses que vão ouvir. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como exército em ordem de batalha? Essa é Maria, a mãe de Jesus e a nossa mãe. Maria, terror dos infernos, fazei frente aos nossos inimigos, em nome do Senhor Jesus, pela vossa maternidade divina. Amém. Amém, irmão? Amém. Eu estou te ouvindo e te vendo meio que embaçado, mas estou te vendo, tá? Até que tá normal para mim. Então tá bom, então vamos lá. Vamos agora meter chumbo no inferno, porque Padre Pio falou assim, quando ele morresse, ele ia fazer muito barulho no céu, cara. Amém. Olha, tem muita gente que precisa compreender, que está agora nessa live, chegou agora, que Padre Pio, ele é um santo moderno, nos nossos tempos atuais, podemos dizer, porque Padre Pio, ele é um santo que é da década de 60, veio falecer na década de 60, e é um santo que inspira a juventude em especial. É um santo que inspira os jovens para buscar uma vida mística, para buscar uma vida, aquilo que é do alto, como diz a palavra em Colossenses capítulo 3. Buscai as coisas do alto. Padre Pio, esse santo. Um santo que andou nas coisas ordinárias da terra, mas é um santo que terreno buscou as coisas do alto. E eu não quero ousar aqui falar de Padre Pio solto. Eu tive a liberdade de fazer algumas anotações aqui, porque é muito importante. E são essas anotações que vão dar para muita gente o desejo de amar a Virgem Maria na intercessão de São Padre Pio. Porque São Padre Pio de Pietrelcina irá fazer a diferença de forma poderosa, como você colocou aqui, na vida de muitas pessoas. Então, para você que está em casa, se você puder, pega o teu lápis, o teu papel, porque são tópicos importantíssimos que nós vamos hoje, por intercessão de Maria, compreender. Qual foi
como foi o processo de fé de Padre Pio diante da Mãe de Deus, de Maria Santíssima. Nossa Senhora, ela foi e ainda é, porque no céu ele está com ela, mas aqui na terra Nossa Senhora foi a auxiliadora de Padre Pio. Quero fazer para você aqui um pequeno relato que Padre Pio nasceu na Itália no ano de 1887. Então, portanto, é bom que você situe aí o ano que Padre Pio nasceu. E o ano que ele nasceu foi no mês de maio. O mês de maio, para mim e para você, é muito significativo, é o mês de Maria. E praticamente todos os santos trazem em si a devoção a Nossa Senhora. Mas Padre Pio, ele é um santo, sim, diferenciado, porque além da devoção que ele tem por Maria, foi o primeiro sacerdote a receber, escute isso, escreva isso, se você nunca soube a história de Padre Pio, primeiro sacerdote a receber os estigmas. Fabrício, o que é estigma? As chagas. As chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o primeiro sacerdote a receber. Francisco de Assis não era sacerdote. Padre Pio, sacerdote. Persona Christi. E esse homem se tornou devoto de Maria, mas antes de ver esse, como dizia ele, esse pobre padre que apenas reza, é preciso que você volte na história de Padre Pio enquanto criança. Padre Pio devoto de Nossa Senhora. Padre Pio que era uma criança que obedecia os pais, tinha uma virtude da obediência. E é interessante que no relato de Padre Pio enquanto criança, ele tinha aproximadamente 5 anos de idade. E a mãe de Padre Pio sempre pedia a ele para que ele pudesse brincar como qualquer criança na rua, brincar com seus coleguinhas. E Padre Pio já tinha locuções profundas na alma. E Padre Pio era uma criança, estou falando de uma criança de 5 anos de idade, aproximadamente, dizia assim para a mãe dele: mãe, eu não vou, porque aquelas crianças, elas blasfemam contra Deus. Elas blasfemam contra a mãe de Deus. Padre Pio tinha uma devoção tremenda com a Virgem Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu escrevi um relato aqui importante para você compreender que desde a infância de Padre Pio ele quis se consagrar a Nossa Senhora. Ele quis se consagrar a Deus. De uma forma plena, de uma forma concreta, de uma forma sem reservas. E vai dizer que Padre Pio ele começou a viver essa experiência na sua primeira infância. Ele via a Mãe de Deus. Ele tinha uma experiência com o anjo da guarda dele. Olha como é importante que você e eu possamos cultivar a experiência com esses seres incorpóreos. Fabrício, o que é um ser incorpóreo? É esse ser que Padre Pio tinha uma devoção. Eu lembro quando eu vi o filme Padre Pio, você também já viu. Padre Pio ali sentado em uma pequena cabana, com alguns santos em tua mão, ainda criança. Ali tinha a imagem na mão de São Padre Pio, daquele santo que recebeu uma flechada do lado, São Sebastião. E um outro santinho, que era a Virgem. E na outra mão de São Padre Pio, São Miguel Arcanjo. De repente aparece um frade. Antes dessa cena, aquela criança corria porque um cachorro bravo, um cachorro avançou sobre o Padre Pio. Na verdade, uma criança, Francescoli, não era nem ainda Padre Pio. Padre Pio era quando ele se tornou ali sacerdote, entrou na ordem. Mas ainda ele era Francescoli, aquela criança que estava ali debaixo daquela árvore, de repente ele saiu correndo. E nesse correr de Padre Pio, ele entrou em uma pequena cabana, meio afoito ali, com medo. E passou aquele cachorro que era representado como o demônio, porque já sabia que aquela criança era predestinada. Como diz a palavra lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que Deus predestina os teus. Mas Padre Pio era uma criança, devoto de Nossa Senhora. E nessa imagem aproxima-se dele um frade e entra naquele recinto, naquela pequena cabana. E de repente aquele frade começa a conversar com aquela criança e pergunta para ele o que ele estava fazendo ali. E ele: olha, eu estou aqui. E apresenta para ele 3 imagens
São Sebastião, São Miguel Arcanjo, no qual ele é devoto, e a imagem da Virgem. Aqui é tremendo, aqui é profundo. E de repente ele começa a conversar com aquele frade e pergunta assim para ele: olha, você conhece eles, né? E o frade fica assim: não, eu conheço, é São Sebastião, São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora. Uma irmã está dizendo para mim que era em um celeiro comunitário. Isso mesmo, irmã. E de repente vai dizer que aquela criança ficou assim com aquele freio: mas você não conhece eles? Você não vê eles? Porque para aquela criança era comum ver o anjo da guarda. Para aquela criança era comum ver Nossa Senhora. Para aquela criança era comum dialogar com aquilo que era celestial. E eu fiz questão de escrever aqui que desde 5 anos de idade ele via a Virgem. E o diabo não deixava Padre Pio quieto, enquanto criança. O atormentava. Porque sabia que Padre Pio iria fazer, enquanto adulto, uma proeza na terra, uma proeza no céu. Padre Pio começou a viver o seu percurso no mês de maio, 25 de maio, quando ele nasce. Padre Pio começa a viver ali profundas experiências com o céu. Padre Pio, ele era devotíssimo de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, devoto de Nossa Senhora de Fátima. Padre Pio era devoto de Nossa Senhora das Dores, enquanto criança. E vai dizer que Padre Pio vivia ali naquela aldeia, naquele lugar muito simples na Itália. E ele começou a desejar profundamente a viver uma vida profunda. E como se deu a vida profunda de São Padre Pio? Padre Pio foi para um lugar para se tornar um futuro sacerdote. Para você compreender melhor, hoje, nos tempos atuais, nós falamos seminário. Mas no tempo de São Padre Pio, ele foi aos 16 anos de idade para as ordens dos capuchinhos. Com 16 anos de idade, ele foi ingressado para quê? Para se tornar um sacerdote, para se tornar um homem segundo o coração de Deus. Mas na condução de Padre Pio para aquela ordem, uma mulher chamada Mãe de Deus, Nossa Senhora, o conduzia. O conduzia de tal forma que São Padre Pio começou a ter uma experiência com a Virgem lá nesse espaço que ele estava formando, estudando, trabalhando na labuta e rezando para ser padre. Padre Pio foi tentado de várias formas, mas Padre Pio nunca deixou de ser devoto de Maria. Tem uma frase que Padre Pio ele tinha na cela dele, no quarto dele, que eu queria que você pudesse também anotar aí, que era a seguinte frase que ele tinha colocado lá. Olha o que Padre Pio dizia quando ele se sentia fraco, sobre Nossa Senhora, para que você compreenda que ele era devoto de Maria. E Padre Pio fazia isso com amor. Padre Pio não fazia isso com um sentimento de medo, com um sentimento de pressão, não. Padre Pio fazia todos os atos voltados para a Virgem Maria com amor. E ele tinha uma frase. Essa frase ele colocava no seu quarto, quando ele estava em noites escuras da alma, triste. Olha o que o Padre Pio escreveu no seu quarto. A descrição: Maria é a razão da minha esperança. Diz a palavra em Romanos que a esperança não decepciona. E Padre Pio começou a viver a experiência no convento. Padre Pio começou a viver essa experiência lá com 16 anos de idade. E as perturbações começaram a ser e a vir dos infernos para derrubar Padre Pio. Padre Pio era atacado em sua cela. Padre Pio era derrubado da sua cama. Padre Pio era provocado pelo diabo, mas Padre Pio tinha uma arma. Padre Pio, ele aprendeu a não lutar sozinho. Padre Pio sabia que a Mãe de Deus era o auxílio necessário para que ele pudesse permanecer no chamado que Deus o havia feito. A arma que Padre Pio aprendeu por Nossa Senhora
foi a arma que ele ouviu lá de Fátima. Mensagem de Fátima que sempre disse para os 3 pastorzinhos, que era a oração do Santo Rosário. Porque a oração do Santo Rosário traria paz para o mundo. A oração do Santo Rosário bania a guerra. A oração do Santo Rosário iria extinguir peste. E Padre Pio sabia que rezando o Rosário, porque ele aprendeu, porque ele ouviu da própria Mãe de Deus. Padre Pio ouvia de Nossa Senhora, filho, reze o Rosário. Quer vencer os demônios, quer receber graças, reze o Rosário. É uma bomba atômica. E Padre Pio começou a viver essa prática. Padre Pio começou a viver essa devoção, porque quem o havia pedido era a Mãe de Deus. E Padre Pio, ele foi batizado na igreja Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Já começou esse mistério devocional à Mãe de Deus enquanto criança. E um dia o confessor de Padre Pio aproximou dele, e ele, como tinha um confessor, ele não podia, em momento algum, excluir, deixar de dizer palavras que eram certeiras para o confessor. Ele perguntou assim para o Padre Pio, quantos textos você reza por dia? Me responda, Padre Pio. Porque você é um homem de tanta atividade. Padre Pio tinha uma saúde muito fraca, sabe? Ele era um frade muito fraco, vulnerável na sua saúde. Portanto, Padre Pio, quando ele já estava adulto, já sacerdote, ele enfrentou várias crises na Itália, inclusive a Primeira Guerra Mundial, ele passou por ela, a Segunda Guerra Mundial. E Padre Pio quase foi alistado, quase foi chamado para a guerra, e não foi porque era muito frágil, era um freio muito fraco. E por ser muito fraco, debilitado, ele não foi. E o superior dele perguntava assim, Padre Pio, quantos textos você reza por dia? E ele disse assim para o seu superior, olha, para você eu não posso, nem devo mentir. Vou te falar. Eu rezo 34 textos por dia. Aí o superior ficou intrigado com aquele homem. Como? Sendo que ele era um homem de confissão diária, atendia aproximadamente 7 ou 8 horas por dia no confessionário. Ele era um homem que a missa dele demorava aproximadamente 3 horas. Ele começava a missa às 4 horas da manhã e terminava às 7 da manhã e um adentro. A missa era em latim, naquela época. E os fiéis ficavam ali. E Padre Pio, por ser um homem de sangue quente, italiano é assim, ele achava insuportável quando no sacrifício da missa existia algum ruído, barulho. Durava 3 horas. Como você pode, Padre Pio, rezar 34 textos? E na época, né? Não era 4, eram 3. Rosário constituía em 3, porque depois o Papa João Paulo II acrescentou mais um, que é os luminosos. Mas ele começou a indagar Padre Pio. E Padre Pio dizia assim, olha, tem as noites. Eu trabalho de dia, atendo confissão, celebro a Eucaristia. Mas tem as noites. Quando eu perco o sono, eu vou rezar. E Padre Pio havia exercitado habilidades, porque Nossa Senhora o havia pedido. E todas as graças que ele queria, sabe, Antônio? Ele rezava o rosário. Ele rezava o rosário. E eu fiz questão de escrever um adentro aqui, que é importante para nós. Olha o que Padre Pio escreveu aqui. Padre Pio não, o que um dos frades escreveu a respeito de Padre Pio. Padre Pio andava com o texto na mão. Padre Pio andava com o texto na mão para não perder tempo. E ele havia exercitado algumas habilidades, sabe para quê? Para não deixar de rezar. E talvez você que está ouvindo essa live pergunte assim, mas como? Como que eu vou rezar o rosário? Como que eu vou desenvolver habilidades se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que estudar, se eu tenho que cuidar dos meus filhos, se eu tenho que lavar a louça, se eu tenho que ir para o banco, se eu tenho que... Padre Pio tinha um coração desejoso de rezar e rezar bem. Era um homem que trabalhava. A prova disso é que um dos hospitais melhores estão lá, em São Giovanni Rotondo, onde ele ficou, onde ele edificou uma igreja, onde foi edificado um hospital. E tem uma frase de São Padre Pio que ele disse, porque ele ouviu do coração de Maria, no tempo de guerra, ele sabia que viria muita gente sofrido, ferido, machucado,
com falta de algum órgão do corpo. E a Virgem pediu para que ele pudesse construir um hospital. Era um homem de locução interior. E ele falava assim que o mal se construía com obras. O diabo era derrotado com obras. Porque Nossa Senhora o havia pedido. Padre Pio era alguém que estava atento. Padre Pio era devoto dos anjos. E não existe separação de Nossa Senhora com os anjos. Porque o anjo que apareceu a Maria chama Gabriel, o anjo da Anunciação. E há um paralelo entre angelologia, anjo, e Nossa Senhora. E São Padre Pio era devoto de Maria. São Padre Pio foi batizado na igreja Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. São Padre Pio era devoto de Nossa Senhora de Fátima. São Padre Pio ele era devoto do Rosário. E ele dizia, é preciso construir um hospital. Porque Nossa Senhora o havia pedido. E eu fiz questão de escrever isso aqui para nós, porque nós somos de uma geração que talvez possamos pensar assim, Padre Pio viveu há anos atrás. Não. Padre Pio nasceu no ano de 1886. Olha o que diz isso aqui, se não me falha a memória. E Padre Pio, ele morreu no ano de 1940. Isso é importante que a gente saiba, sabe por quê? Porque você pode falar assim para mim, Fabrício, 1960, na verdade. Você pode falar assim para mim, Fabrício, se esse homem, na década de 60, chegou a falecer, esse homem faleceu com odor de santidade. Eu estou passando as folhas aqui, porque eu escrevi um detalhe aqui quando eu orava hoje, a respeito dele. E quando eu rezava, Deus me colocava no coração, eu fui lembrando de meditações, eu fui lembrando de fala de São Padre Pio. E eu fiz questão de escrever para não se perder, para não ficar ao vento. Mas Padre Pio, ele... lembrei, tá aqui, ó. Olha o que diz aqui sobre Padre Pio a respeito dos textos que ele dizia para as pessoas que o procuravam. Diz assim, que são 3 coisas que é importante fazer para combater a ação do diabo. Primeiro é rezar. Segundo é se confessar, Padre Pio dizia. E terceiro é invocar a Santíssima Mãe de Deus. Amar a Virgem e rezar o rosário, porque é a arma contra a guerra e a peste. Essa foi a mensagem que a Virgem colocou e levou para o coração de São Padre Pio. Amar a Virgem, amar Nossa Senhora, amá-la, porque ela é a intercessora. E rezar o Santo Rosário, porque é a arma contra todas as batalhas. Todas as batalhas. São Padre Pio, ele sentia um coração desejoso de que todos os fiéis pudessem buscar a devoção a Maria. São Padre Pio, ele queria que muitos amassem. E houve um episódio na vida de São Padre Pio, quando um dos frades se aproximou de Padre Pio, porque tinha uma outra pessoa, não era tão benta, não era tão devoto. E brincou assim com São Padre Pio, olha, Padre Pio, ele tinha muita fama de curandeiro, tinha fama já de santo em vida, porque muitos milagres aconteciam. Por intercessão de Nossa Senhora, Padre Pio invocava a Virgem Mãe de Deus. E esse frade aproximou de Padre Pio e falou assim, quando você for para o céu, ou nas suas orações, Padre Pio, recomende aí um bilhete de acesso livre para esse rapaz aqui para o céu. E Padre Pio, em um tom de brincadeira, mas com seriedade, porque mesmo sendo italiano, de sangue quente, raivoso, ele falou assim para aquele frade. E voltou para aquele homem. Não, eu vou encomendar, sim, o bilhete de acesso ao céu para ele. Mas, para chegar ao céu, existe um meio e uma maneira. E se aproximou daquele homem, com o texto na mão, e colocou na mão dele. E disse assim para ele, aqui é o passaporte, aqui é o bilhete para entrar para o céu. E eu quero dizer para você que está ouvindo essa live, não tenha medo de ter Maria como a intercessora da sua vida.
Padre Pio recebeu os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Pio estava em, observe, ação de graças diante de um crucifixo. E ele estava ali rezando o seu santo terço. E diante do crucifixo, naquela capela, ele rezava. E naquela hora, por intercessão de Maria, recebeu as 5 marcas de nosso Senhor. Como diz a palavra lá em Gálatas, no capítulo 6, ele já trazia no teu corpo as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Padre Pio tem uma história, não foi simplesmente chegando no fim, chegando na frente. Muitas vezes você e eu já vimos o santo pronto. Vimos Padre Pio pronto. Mas Padre Pio já teve na sua infância uma vida mística. É preciso que você comece. Fabrício já sou adulto, mas comece a sua vida infância, a sua infância espiritual em Deus. Padre Pio era devoto dos anjos. Padre Pio, quando se sentia também pressionado pelo diabo, o demônio aparecia para Padre Pio de várias formas. E uma delas, de maneira muito decorrente, aparecia em forma de cachorro. E algumas ou variadas noites, Padre Pio era atormentado na cela, apanhava, seu colchão pegava fogo, jogava ele contra a parede, o cachorro ficava rosnando em tua cela, a fim de amedrontá-lo. O Padre Pio o que fazia? Ele rezava o rosário. O rosário era 3 terços por dia. Padre Pio aproximadamente rezava de 12 a 13 rosários por dia. Atendendo a confissão, ele rezava. Padre Pio, ouvindo alguém, ele rezava o terço. Padre Pio, no seu apostolado, ele rezava. E talvez você diz assim, olha, mas os padres têm falado que rezar o terço é apenas questão de... Não é regra. Rezar terço não é obrigado. Rezar terço, a igreja diz que você reza se você quiser. Filho, isso aqui é uma profunda devoção que Nossa Senhora pediu para muitos santos. Pediu para os 3 pastorinhos lá em Fátima. Pediu para muitos santos para rezar o rosário, Jacinta, Francisco e Lúcia. E Padre Pio não foi bobo, foi atrás. E Padre Pio quer ser o seu pai espiritual. Padre Pio quer te apadrinhar nessa noite. Padre Pio quer fazer você devoto de Nossa Senhora. Padre Pio quer fazer você devoto da Mãe de Deus. Há muitos relatos aqui, um deles que eu quero dizer para você. São as 15 promessas para quem rezar o rosário todos os dias com constância. Talvez você diz assim, Fabrício, mas eu não rezo nem um terço. Comece por um terço. Faça o possível. Depois você estará realizando o impossível. Mas faça o possível. Porque Padre Pio dizia assim, com o rosário você vence guerra e você destrói pestes. Se você está vivendo dor, angústia na sua casa, divisão, separação, se você quer alcançar grandes graças, dizia São Padre Pio e dizia a Virgem Maria, reze o rosário. Se você precisa de alcançar a libertação, se você quer ver alguém curado e restaurado, dizia São Padre Pio, reza o rosário. Porque o rosário, ele é a arma, ele é uma bomba, ele é granada nos infernos. E eu repito, é preciso que você busque os meios. E olha o que disse aqui, nas 15 promessas de quem reza o texto. Vou falar algumas. Constância especial e proteção para aqueles que rezarem o Santo Rosário. Toda alma que recorrer à Virgem jamais será condenada. Toda alma que recorrer a Nossa Senhora jamais será condenada. Contemplar os mistérios devotamente não morrerá sem os sacramentos. Padre Pio sabia disso. E aqueles que propagar o rosário, olha o que acontece. E propagar a intercessão dos anjos nesta vida e na hora da morte, Nossa Senhora irá rogar por você diante de Jesus. São Padre Pio, ele viveu inúmeros êxtases, locução interior.
Quantas vezes o Padre Pio estava em vários lugares ao mesmo tempo? Padre Pio, ele tinha esse dom sobrenatural, porque ele sabia que, estando nos braços de Nossa Senhora, ele bilocava. E Padre Pio foi considerado santo da Igreja Católica, sabe por quê? Porque ele passou pelo processo de devoção a Nossa Senhora. Ele começou a amar Nossa Senhora profundamente. E olha o que vai dizer aqui sobre a santidade de São Padre Pio, a respeito da sua canonização. Padre Pio viveu essa experiência, não foi à toa. Padre Pio, com 31 anos de idade, ele recebeu estigmas e ele se considerou santo pela Igreja Católica depois de 33 anos, a idade de Cristo. Passou-se 33 anos, mas Nossa Senhora o havia avisado a respeito disso, porque muitas coisas iriam acontecer para que ele não pudesse ser reconhecido. Uma delas era, nossa live está chegando ao fim, falta pouco tempo, era a respeito das chagas. E eu chamaram de louco, e eu chamaram de fanático. Rezava muito. Fabrício, tem problema não, reconecta de novo. Amém. A glória a Deus. Rezava muito o Santo Terço, devoto de São Gabriel, de São Miguel Arcanjo. Padre Pio, ele recorria a São Miguel todas as vezes que o diabo ia afrontá-lo. Eu não sei se... Você está vendo como é que está aqui? Está na asa do São Miguel. Eita, meu Deus do céu. Padre Pio, ele recorria, além da Virgem Santíssima, ele recorria a São Miguel Arcanjo. Sabe por quê? Teve um episódio lá em São Giovanni Rotondo de alguns camponeses que estavam com a plantação toda cheia de alguns bichos que estavam comendo as plantações. Alguns fungos que estavam denegrindo, acabando com aquelas plantações. E aí eles lembraram daquele frade lá naquele lugar. E ele não era ainda nem sacerdote. Chamaram Francesco para ir lá. Ele foi com o turíbulo, chegou lá, começou a incensar aquele lugar. E de repente ele começou a incensar e clamar a intercessão de São Miguel de Nossa Senhora. E ao passar por meio da plantação, aqueles que acompanhavam o Padre Pio começaram a perceber que imediatamente, porque o Padre Pio estava clamando a intercessão de Maria e de São Miguel, os fungos desapareceram. E dentre eles começaram a ficar assustados e começou a dar a Padre Pio aquele poder. E Padre Pio, sendo raivoso, deu um chute no bumbum de um deles, disse assim: não blasfeme, foi a Virgem Maria. Ou seja, ele tinha consciência que pela reza, a devoção ao Santo Rosário, muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas. Então volte a rezar o Rosário. Quando perder o som de madrugada, volte a rezar o Rosário. São 4 terços. Gozoso, doloroso, glorioso, luminoso. É difícil, busque estratégia. Olha aqui, olha o que vai dizer Padre Pio. Ele era um homem de intensa atividade apostólica. Ah, Fabrício, mas ele era um frade. Vivia para isso. Não. É preciso que nós possamos desenvolver esse amor ao Santo Rosário. Perder o som de madrugada, vai rezar. Ei, quantas pessoas têm andado na rua com o celular? Quantas pessoas têm perdido tempo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook? Quantas pessoas têm perdido tempo nas redes sociais? É preciso que você crie o gosto, o sabor pelo Rosário e o diabo irá fugir da sua vida. O diabo irá fugir. Aqueles que rezarem o Rosário, dizia São Padre Pio, irão afugentar o demônio. E foi isso que Padre Pio fez. Quando o demônio aparecia para ele, um dia o demônio bateu nele a noite inteira. Porque sabia que no dia seguinte, através do Rosário, o demônio ia ser expulso de uma mulher que estava sendo atormentada. Apareceu a Padre Pio, ou melhor, em um exorcismo que Padre Pio estava, oração de libertação que Padre Pio estava ministrando sobre uma possessa. O demônio falou com ele assim, sim. Fabrício, vamos dar uma segurada aí, porque a gente volta com esse assunto, só porque senão você pode ser cortado no meio e a live vai cair agora.
Vamos lá.